Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Good News, novo filme sul-coreano dirigido pelo Bae Sun-young, que chegou na Netflix depois de uma pequena passagem pelo Festival de Toronto, onde o longa não teve muita repercussão. E agora eu tive essa oportunidade de assistir ao filme para entender mais sobre esse projeto e fazer essa análise aqui para vocês. Esse filme que também faz parte desse grande plano da Netflix, digamos assim, de expandir o seu catálogo em diversos países, com um foco maior na Ásia. E Good News se passa em 1970, inspirado num sequestro real do voo 351 da Japan Airlines por membros da facção do Exército Vermelho, um grupo militante japonês. E no filme, o avião é tomado por sequestradores que exigem ir para Pyongyang, na Coreia do Norte, mas as coisas saem do controle com intervenções de autoridades sul-coreanas, japonesas e até de americanos. É uma história de completo caos aéreo, cheio de reviravoltas, onde ninguém parece saber exatamente o que está acontecendo e o que fazer. E o diretor também coescreveu esse roteiro aqui. E o resultado é um filme de 2 horas e 20 minutos que vai misturar tensão com humor típico sul-coreano, sem focar tanto nesse sequestro, mas no que acontece depois. E o diretor vai mostrar uma certa habilidade em equilibrar narrativas. Ele evita o clichê de filme de sequestro, optando por começar a trama pós o anúncio inicial, com o passageiro dormindo, de tampões nos ouvidos, uma sacada bem interessante que já define um absurdo que vai se manter pelo longo do filme. E a montagem não linear, dividida em capítulos, vai trazer muitas sequências fantasiosas, mantendo um ritmo bem dinâmico, mesmo que o filme seja longo. E a câmera aqui vai ser usada para capturar a confusão burocrática interna, como os planos dos oficiais de Estado tentando criar ideias para resolver essa situação. É uma direção confiante que brinca com a realidade histórica sem se prender a ela. E sobre o elenco, sul-coreano traz o Suk-young como um operário desleixado, fumante e com um jeito de andar muito arrastado. É uma composição de personagem interessante, ganhando destaque no filme. E o Hong Kong-kyu, como tenente da Força Aérea, serve como os olhos do público, um jovem inocente jogado no meio da bagunça, e a sua química com o Sul é um ponto forte aqui. E o longa vai explorar temas de decepção e verdade. Quase todos os personagens vão mentir em algum momento aqui para gerar um benefício próprio, e o diretor vai usar disso para satirizar a burocracia. Oficiais médios do governo evitam responsabilidades, passando a bola uns para os outros, como em uma comédia de erros, e tem uma crítica sutil às tensões geopolíticas da Península Coreana, com americanos intrometidos e sul-coreanos apagando seu papel na história oficial para agradar aliados. Frases como "até a verdade mente" e "as mentiras também dizem a verdade" ecoam pelo filme inteiro, misturando filosofia com bastante humor negro. É uma reflexão sobre como a realidade pode ser mais absurda que a ficção, inspirada em eventos reais, mas com personagens fictícios que ganham vida própria. E tecnicamente, Good News acerta em recriar os anos 70, a fotografia captura o fumo no avião, algo impensável hoje em dia, e os equipamentos analógicos de radar e o aeroporto de Jinpu em Seul com uma autenticidade muito fiel. A trilha sonora, com músicas tradicionais coreanas, adicionam uma ironia, enquanto os efeitos sonoros das transmissões de rádio aumentam a imersão. E vamos ter aqui sequências visuais muito bem feitas, até como a transformação do aeroporto em Pyongyang falsa, com bandeiras trocadas e atores fingindo ser norte-coreanos. É muito legal. E a direção entrega o japonês, o coreano e o inglês de forma bem fluida, uma salada realmente multicultural. E Good News traz uma manipulação midiática e política, mas com viradas características do cinema asiático, focando na incompetência humana. E dentro do cinema sul-coreano, ele vai dialogar com muitos filmes que trazem uma sátira política mais afiada, e até com Parasita, do Bong Joon-ho, nessa mistura de gênero.
mas com originalidade ao enfatizar o valor de atos bons não reconhecidos, como o do vice-ministro japonês, que se oferece como refém para salvar as vítimas. E não tem como eu não destacar o humor imprevisível. O filme ri de si mesmo dessa logística falha dos sequestradores, como usar um mapa rasgado de livro de escola e da cadeia de comandos que vira uma verdadeira bagunça. A relação entre personagens adiciona um calor humano em meio a esse cenário caótico, evitando que vire só uma piada, e o tom mais cômico se mantém por boa parte do longa, para trazer um engajamento, mesmo nos momentos mais violentos que surgem de repente, como facadas ou ameaças de bomba. É um filme que te faz rir sim, tem momentos bem engraçados. Apesar do seu tema mais burocrático e sisudo, ele vai conseguir sim ter momentos de humor satisfatório. Mas por outro lado, a duração de mais de 2 horas pode cansar em alguns trechos, com camadas de absurdo que se acumulam e deixa o espectador um pouco perdido. Há uma incerteza direcional aqui, onde a violência em certos momentos interrompe esse tom mais leve de forma chocante, desequilibrando o humor. Alguns personagens coadjuvantes, como a primeira-dama coreana, aparece brevemente e poderia ter tido mais desenvolvimento. É um ponto que falta aqui e que deixa a desejar, porque seria muito interessante esse tipo de personagem sendo mais explorado junto à narrativa. Foi uma oportunidade perdida. Mas ainda assim, esses defeitos não derrubam o todo. É mais uma questão de edição que poderia apertar o ritmo sem perder essa essência. Então, Good News é um filme ousado. Ele ri de um evento traumático sem passar o desrespeito. O diretor transforma absurdos reais, como o disfarce do aeroporto, com um coral de crianças cantando em uma narrativa que vai questionar o que é a boa notícia em tempos de mentira. Ele é engraçado e até reflexivo por algum tempo. É uma estreia que eu digo que vale a pena para quem gosta de uma sátira, e eu entendo porque ele não teve grande repercussão em Toronto ou em outros festivais. Eu vejo que esse filme realmente não é para esse tipo de público, para esse tipo de evento, mas para uma edição de catálogo de streaming, ele se encaixa muito bem, garantindo uma boa sessão, com certeza, para os usuários da Netflix. E para Good News, nota 6. Um filme bem diferente, gente, sul-coreano, e que já tem o seu público fiel, principalmente dentro da Netflix, onde produções asiáticas são muito fortes, devido ao investimento do estúdio nessa região. Então eu vejo sim esse longa fazendo algum sucesso na plataforma. Beleza, pessoal? E agora eu quero saber de vocês. Me conta aqui nos comentários se você já viu esse filme ou se pretende ver. Fica à vontade para comentar o que você quiser aqui embaixo. E obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e até mais.